sobre princípios cristãos. Bom, princípio vem de primeiro, né? Aquilo que você coloca como primeiro na sua vida. É um comportamento, é uma forma de viver que você dá prioridade para algo, né? De comportamento. Então, quando a gente fala de princípios, a gente nunca pode abrir mão deles. Principalmente quando seus princípios são bíblicos, né? Quando a sua regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. Então você não pode abrir mão dos seus princípios. Negociar, jamais. Você não pode negociar os seus princípios. E como que a gente faz? Quando a gente fala essa questão, né, de abrir mão ou de negociar os princípios? É quando acontece uma situação que coloca você em xeque-mate. E nessa situação você precisa colocar ali à prova o seu princípio. Por exemplo, eu tenho um princípio de não roubar. Aí tem uma situação em que alguém perdeu o dinheiro e eu sei quem é o dono, e aí coloca ali em xeque o meu princípio de não roubar. Então, eu não posso negociar o meu princípio ali de pegar esse dinheiro e fingir que eu não sei de quem que é o dono, sendo que eu sei quem é o dono. Entende? Então, princípios é aquilo que você tem como valor para a sua vida e que você não pode negociar e que você não deve negociar. E quais são os seus princípios? Os seus princípios, eles têm que estar focados e firmado ali na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina quais os nossos princípios, sabe? O que deve vir primeiro na nossa vida. Porque princípio, como eu disse, vem de primeiro. Então, na palavra de Deus fala o que tem que vir primeiro na nossa vida. Não adulterar, não, né? Até os 10 mandamentos já falam um monte de princípios ali que a gente tem que obedecer. Honrar os nossos pais, não adulterar, não fazer contendas, né? Tem vários princípios que a Bíblia nos ensina, nos mostra. E cabe a nós trazer isso para a nossa vida, gravar na nossa mente, no nosso coração e seguir firme. Não negociar, não abrir mão desses princípios, tá? Porque o princípio é o que nos aproxima mais e mais de Deus. Esses valores que nos aproximam de Deus, tá? E às vezes eu vejo muita gente abrindo mão dos princípios, né? Abrindo mão dos seus valores bíblicos por pequenas moedas de troca que o mundo dá, que o mundo oferece. Eu tenho visto muitas mulheres se perderem os seus princípios, negociando os seus princípios por pouquíssimas coisas, por prazeres imediatos, por prazeres passageiros que não vão levar a lugar nenhum. A vida nos torna frágeis demais, né? O mundo tem nos tornado pessoas frágeis demais, mas os princípios, eles têm que se manter firmes e enraizados em nosso coração. Agora, você tem a liberdade de não seguir a palavra de Deus. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Deus te dá essa liberdade para você viver a sua vida do jeito que você quiser. Fique livre para fazer. Só que vem as consequências. Isso não é uma ameaça. Claro que não é uma ameaça. É porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Todas as escolhas que a gente faz, a gente vai colher o resultado dessas escolhas. E aí entram os princípios. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que você precisa conhecer os princípios bíblicos e optar por mantê-los vivos dentro de você. Alguns princípios que eu percebo é o caráter de Cristo. A gente precisa ter o caráter de Cristo. Esse é um princípio que a gente precisa trazer para dentro da gente. A moral, nós precisamos ter moral, sabe? Nós precisamos trabalhar a nossa moral. E como que a gente trabalha a nossa moral? Sendo pessoas corretas, sabe? Para você se posicionar diante de alguma coisa, você precisa ter moral diante daquilo. Então você precisa ter uma vida correta diante do mundo, diante das pessoas. Então cuide da sua moral. Terceiro, a justiça. Justiça, a gente precisa ser pessoas justas. E não é a justiça humana, não. Não é a justiça que vai beneficiar a sua vida, a vida da sua família, não. A justiça que vem de Deus.
que é justo, mesmo que o justo vá te fazer mal, é justo. Eu perdi, então eu perdi. Aprenda a ser justo, mesmo que o justo te prejudique. E você só vai conseguir ser uma pessoa justa se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Aí você vai conseguir trabalhar a justiça. E Deus honra e ama pessoas justas, tá? E, para finalizar, a obediência. A obediência é a palavra de Deus, sabe? A gente precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que deixe a gente assim arrasado, mas a obediência, nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a palavra de Deus. E como que você obedece a palavra de Deus? Meditando nela dia e noite. Você conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer os princípios de Deus. Aquilo que a gente tem que trazer como primeiro em nossa vida. E aí, você conhecendo isso, você começa a obedecer, a cumprir, a ser justo. Você precisa conhecer os princípios que vêm do Criador para te aproximar e para te fazer ser cada dia mais semelhante a Ele. É isso. Que a paz de Cristo esteja na sua casa e na sua vida.